Primeira notícia aqui no telão, vamos falar de descriminalização do porte de drogas lá no STF. Agora sim, já temos maioria, isso de acordo com o ministro Dias Toffoli, isso mesmo. Ele já havia dado o seu parecer no dia 20 de junho, mas na sessão de hoje ele acabou dizendo que ele concordava sim com o relator. Então, com isso, a gente tem maioria para descriminalizar o porte individual de maconha. O ministro Dias Toffoli tinha aberto uma nova vertente na sessão anterior, mas hoje disse que está entre os 6 ministros que formam a maioria. Então, o STF forma a maioria nessa quinta-feira para o consumo individual da maconha. O ministro Dias Toffoli explicou o seu posicionamento, então frisou que ele é pela descriminalização do porte de drogas. Com o posicionamento explicado, o STF forma a maioria para liberar, então, o uso individual da maconha, uso pessoal da maconha. Antes do adendo de Toffoli, o placar estava em 5 ministros por descriminalizar o porte da maconha, 3 por criminalizar e 1 pela manutenção da lei de drogas. Esse 1 pela manutenção de lei de drogas era exatamente o ministro Dias Toffoli, que entendia que a própria lei já previa a liberação do uso pessoal de drogas. Mas hoje, ele explicou o posicionamento dele. Agora a corte tem 6 votos por descriminalizar o uso da maconha de forma pessoal. Aqui na matéria, explica para vocês que em 20 de junho, como eu disse para vocês, Dias Toffoli havia expressado seu posicionamento, seu voto analisou o artigo 28 da Lei de Drogas, dizendo que era constitucional. Para ele, a própria lei já havia descriminalizado o porte para consumo próprio. Por isso, ele acredita que usuários de quaisquer drogas não podem ser punidos criminalmente. Para Toffoli, em 2007, uma decisão da própria Suprema Corte entendeu que o artigo despenalizava, ou seja, excluía a pena, mas mantinha os efeitos criminais da sentença, como o registro de antecedentes criminais. A sugestão dele, diante do plenário, é que o Supremo altere essa interpretação de 2007 para considerar que o artigo já descriminaliza e só traz medidas administrativas ou educativas e que quem porta qualquer tipo de droga para consumo pessoal não pode ser considerado um criminoso. Em relação à fixação da quantidade para diferenciar traficante para uso pessoal, ele entende que o Congresso Nacional e o Executivo, com a participação dos órgãos fiscalizadores como a Anvisa, é quem devem definir esses parâmetros. 9 anos de julgamentos, porque a Corte analisa esse caso há 9 anos, exatamente. Desde 2015, quando o ministro Gilmar Mendes leu lá o seu relatório dessa proposta, agora sim, os ministros estão aí para concluir a apreciação. Votam nessa terça-feira os ministros Luiz Fux e ministra Carmen Lúcia.